Analisa, cultura e liderança num momento onde se discute, se fala muito em liderança, em motivação, em felicidade. O que trata o livro, o tema principal? O meu livro trata de 3 conceitos muito importantes hoje para as empresas, que são cultura, estratégia e liderança. Como a cultura da empresa tem que estar a serviço da estratégia e qual é o elo entre cultura e estratégia? É o elo humano, é o líder. E hoje o papel do líder ele tem que ser ressignificado, porque nós estamos diante de um novo mundo do trabalho. Isso influencia na cultura organizacional e faz do líder um influenciador dessa cultura em relação aos seus liderados. Nós vemos um mundo, saímos do analógico digital. É uma diferença muito grande entre o líder analógico e o líder digital? Eu diria que a diferença está no ambiente, que antes era analógico e que hoje é digital. O líder é o mesmo, ele tem que se adaptar a essas mudanças todas do mercado, né? E isso ele faz muito por meio da comunicação. Eu sou uma especialista em comunicação, então a essência do meu livro é mostrar que por meio da comunicação o líder pode ser um influenciador da cultura organizacional. Se tornar um líder empático. Enfim, não existe uma fórmula pronta, mas obviamente existem técnicas e estratégias que podem ser estudadas, praticadas, ou seja, é possível a gente se tornar um líder melhor a cada dia. Eu sempre digo que essa é uma decisão pessoal, né? A pessoa decide se ela quer ser um líder melhor e ela vai trabalhar para isso. Meu livro ajuda isso. Por favor, Analisa, quais são as principais características desse novo líder e as suas principais ferramentas de atuação? Bom, a gente tem hoje um conceito muito forte dentro das empresas de humanização, né? Então nós temos que ter hoje um líder muito mais próximo, muito mais autêntico, um líder que saiba trabalhar as suas vulnerabilidades e que não tenha medo de colocá-las, né? Exatamente para se aproximar das pessoas, um líder que tenha muita clareza sobre as características das novas gerações que estão entrando no ambiente de trabalho. Eu diria que as gerações Y e Z são hoje o maior desafio de um líder. E a gente tem que levar em consideração também que a maior parte dos líderes hoje é geração Y, né? Já tem um comportamento diferente e está recebendo na sua equipe pessoas da geração Z que vêm com outro pensamento, com outro jeito de agir, e tudo isso influencia na cultura organizacional. Certo. Como que as novas gerações, ou até as contemporâneas, os seus contemporâneos, podem se beneficiar dessas informações que estão sendo transmitidas nesse livro? Tem um capítulo desse livro que é específico sobre o blend geracional, sobre essa mistura de gerações que um líder hoje tem que conviver dentro de uma empresa. Isso nunca tinha acontecido antes, né? E trabalhar essas características, entender, olhar para cada geração como ela é, não como a gente gostaria que fosse, é um desafio da liderança e o livro traz isso com muita clareza. Estamos hoje aqui no Shopping Iguatemi, lançamento do livro Cultura e Liderança, Annelise de Medeiros Brum, e também estamos aqui com a Kerlin Dutra, diretora de planejamento da REP, que escreveu um capítulo, e nós estamos aqui na livraria Travessa, aqui no Shopping Iguatemi. Kerlin, fala um pouco como é que surgiu essa ideia, porque nós estamos num momento assim, cultura hoje está fazendo muita falta, liderança mais ainda, e como é que surgiu essa ideia? Porque hoje o poder de liderar e influenciar é o tema do momento, né? Sim, liderança é influência, quer queira ou não queira, né? Porque o líder ele é o exemplo das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, quando o líder influencia a cultura da empresa, ele está também garantindo a sustentabilidade do próprio negócio, né? Nesse livro, eu escrevo um capítulo sobre felicidade corporativa, que é como a gente entende. A REP é uma empresa que está no mercado há 25 anos, trabalhando informação, trabalhando reconhecimento, trabalhando cultura dentro das empresas, porque as pessoas precisam, para a sustentabilidade do próprio negócio, as pessoas precisam querer continuar estando nas empresas onde elas estão. E para isso elas precisam se sentir bem onde elas trabalham. Acho que é o maior capital que faz com que as pessoas
se tenha um vínculo com a empresa, né? Isso não é só com a empresa, com a família, em qualquer lugar. Se existe um diferencial competitivo hoje no mercado, entre os diferenciais que existem, são as pessoas que trabalham nas empresas. Então, existe no mercado hoje, no mundo corporativo, um cuidado e uma necessidade de garantir atração e retenção de pessoas. Então, turnover é custo e impacta na sustentabilidade do próprio negócio. E hoje em dia, apenas salário, apenas bons benefícios não garante que as pessoas queiram continuar onde elas estão. Elas precisam se sentir bem onde elas estão. E por isso que eu falo de felicidade no ambiente de trabalho. E quando eu falo de felicidade, não é ficar sempre sorrindo, assobiando, né? É se sentindo bem, é se sentindo confortável, se sentindo num lugar onde escutam, num lugar onde ela pode falar, num lugar onde ela se senta bem informada. Claro, e isso é consequência de um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam ouvidas, onde elas se sintam parte, onde elas se sintam reconhecidas, onde elas se sintam bem informadas, e tudo isso é consequência de uma cultura onde o líder inspira, onde o líder escuta, onde ele é empático, onde ele é exemplo, onde ele colabora. Esse é o líder que a gente fala. O líder até é plural e democrático. É sobre isso que a gente fala. Cultura e liderança, o líder como influenciador é o líder que dá o exemplo, é o líder que colabora, é o líder que escuta, que é empático. A gente sabe que o discurso, ele motiva. Mas o exemplo ainda arrasta. O exemplo fala mais do que 1000 palavras, e a gente sempre fala isso. Há 25 anos a REP está no mercado treinando líderes para que atuem como bons comunicadores e também pelo exemplo, né? Porque o exemplo é uma forma de comunicação também. Não é só a palavra do líder que influencia, mas também o exemplo que ele dá, a forma como ele trata a própria vida dele, né? Porque as pessoas hoje também buscam por autenticidade. Então, aquela frase do líder que a gente já ouviu no passado, né? Do faço o que eu faço, mas não faço o que eu te digo e não o que eu faço, hoje em dia não tem mais espaço, está ultrapassada. As pessoas querem que o líder também seja um exemplo, que o líder inspire, mas pelo que ele também é. Então não adianta eu dizer assim, eu sou um líder empático, se no fundo eu não sou. Né? As pessoas reconhecem, hoje não tem mais espaço para essas falsas verdades, as pessoas precisam falar. Ele é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo. Bom, partindo dessa definição aqui, a gente hoje, como é que tu vê assim, hoje teu capítulo é sobre felicidade, é sobre as pessoas se sentirem bem, é sobre as pessoas serem felizes, é sobre as pessoas terem paz espiritual, mas hoje nós estamos vendo aqui uma ferramenta que é a inteligência artificial, um mundo que ele é tão próximo de pessoas distantes e tão distante de pessoas próximas, né? Mais ou menos isso? Por isso, mais do que nunca, é o momento de falar sobre este assunto, de falar sobre pessoas, né? A gente tem a inteligência artificial como uma ferramenta, mas sem as pessoas, a inteligência artificial ela só continua sendo uma inteligência artificial, e a gente precisa de pessoas. Dentro das empresas, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E a gente valoriza muito isso no dia a dia e precisa que as pessoas... É o capital, e vai continuar sendo para sempre, a gente acredita muito nisso. É um mundo transformador, mas não pode deixar de ser conector também. E as pessoas, pela inteligência artificial, pela tecnologia, as pessoas estão cada dia mais distantes umas das outras, né? Então também é um desafio de cultura, e por isso esse livro fala muito sobre isso, para que as pessoas consigam se sentir parte das empresas onde elas atuam, parte conectada com os colegas, conectadas com as lideranças, mesmo que elas atuem em diferentes lugares do mundo, né? Porque a gente tem empresas com pessoas trabalhando remotamente em diversos países, com fuso horário diferente, e a gente tem o desafio do líder conectar essas pessoas dentro da mesma cultura. Como é que eu faço as pessoas se sentirem parte dessa cultura, desse nosso jeito de ser e fazer dentro das empresas? Porque cada empresa tem o seu jeito de ser e fazer. E o desafio do líder é manter todas as pessoas dentro deste mesmo conceito, desse mesmo modo de ser e de fazer, independente de onde elas estão, independente do que elas estão fazendo. E esse conceito serve para a família, serve para as instituições, para o privado, para o público, não tem fronteira, né? Não tem fronteira. A cultura, aqui a gente fala de cultura organizacional, mas a cultura ela é de uma família, ela é a cultura de um estado, cada um tem a sua cultura e não existe cultura certa nem cultura errada. Existe a cultura que se conecta mais ou menos comigo.
Por isso que é importante que o líder, e cada vez mais, o líder precisa se conectar com a cultura da empresa onde ele trabalha, porque se ele não acredita e não faz sentido para ele, ele não vai conseguir influenciar para que outras pessoas também queiram fazer parte. As pessoas mais felizes, ou um pouco mais felizes, ou muito felizes, ela também tem a capacidade de escutar, de se colocar no lugar do outro e também pegar assim, fazer uma leitura rápida dos momentos. Se está chovendo, é chovendo, se tem sol, é sol. Ela não fica dizendo que só funciona no sol ou só funciona na chuva, mas ela cria uma plasticidade e uma elasticidade, né? Quando as pessoas sabem o porquê que elas fazem o que elas fazem, quando as pessoas acreditam no ambiente onde elas estão, quando elas confiam na liderança, quando elas se sentem respeitadas, ouvidas, quando elas se sentem parte, quando elas se sentem reconhecidas, elas estão engajadas, elas se engajam. E elas vão onde tiver que ir, porque elas sabem o porquê que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo. Então, é sobre isso que a gente fala aqui. O tema é um tema atual e eu vou numa frase clássica, que cita umas façanhas do livro Cultura e Liderança, dê modelo a toda a terra. Dê modelo a toda a terra. Obrigada. Estamos hoje aqui no Iguatemi, uma mega livraria Travessa, e o lançamento do livro da Analisa de Medeiros Brum, que é Cultura e Liderança, e o grande destaque é que é um empresário, presidente do CDL, empresário Írio Piva. Falar sobre a importância desse livro, Írio, que tu acompanhou passo a passo desse livro para as grandes lideranças ou para as pequenas e grandes lideranças. Então, acompanhei tudo, né? Primeiro, uma alegria estar aqui, e vendo todo esse público, né? Prestigiando aqui o lançamento. É o 10º livro da Analisa e eu acho que é o melhor dos 10 livros que ela já escreveu, que trata de um tema que está extremamente atual, que é cultura e liderança, né? A importância da cultura na empresa. E isso certamente é um livro que vai atingir aí tanto CEOs de empresa, diretores e líderes, inclusive intermediários, né? Todo mundo que lida com o público deve ler esse livro, porque com certeza tem informações ali e dicas muito interessantes. Seria um exagero dizer que é um livro transformador e de conexão também? Ah, sem dúvida nenhuma, com certeza. Olha, eu posso dizer que eu li o livro, né? Eu acompanho o dia a dia, né, da autora, e li o livro, fiquei impressionado com a qualidade, com quanto o que está no livro é prático, né? Dá para aplicar no outro dia. E isso é muito interessante, né? Um livro que é facilmente compreendido por todo mundo que está lendo, e com certeza quem está aqui hoje, está prestigiando, vai comprar esse livro, vai ganhar muito lendo, porque está realmente muito legal. É exatamente o que eu ia perguntar para o senhor. Ele é um livro para todas as gerações? Sim, para todas as gerações. Inclusive é algo bem interessante, porque ele trata das diferentes gerações, né? Ele inclusive tem um capítulo que trata das gerações, né? Exatamente porque é verdade. É porque a empresa hoje, todas as empresas têm já, às vezes, 3 ou 4 gerações convivendo dentro da própria empresa, e ela trata muito desse tema, como efetivamente as lideranças devem lidar com o seu público interno quando tem várias gerações dentro da empresa. É o caso que está acontecendo em muitas empresas. Tem dicas muito interessantes aí. O discurso motiva, mas o exemplo ainda arrasta, né? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Nada melhor do que o exemplo, né? O exemplo tem uma capacidade transformadora muito grande, né? Com certeza. Estamos hoje aqui na livraria Travessa, onde está sendo lançado o livro da Analisa de Medeiros Brum, que é Cultura e Liderança, um livro que trata sobre o poder da liderança. E hoje aqui lotado a livraria, lotado o Iguatemi para a sessão de autógrafos. O grande destaque aqui é a Andressa Brum, que é empresária, Érica Piva, que é médica, o Arthur, que é administrador. Arthur, uma emoção muito grande vendo aqui os teus pais hoje, a família aqui, porque nesse mundo de inteligência artificial, nesse mundo que só discute os influencers, a família ainda é o grande legado que o ser humano tem, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. É um privilégio estar aqui. Acho que a Ana merece a nossa
a nossa presença. Esse é o 8º, 9º livro, 10º livro da Ana, desculpa, 10º livro da Ana. Acho que a gente tem ido... Eu queria ver se a gente está atento. Queria testar vocês. A gente tem acompanhado todos esses e realmente esse eu tive o prazer de ler antes do dia do autógrafo e tô achando que é o melhor livro dela. Bom, a gente sabe que o discurso motiva, mas o exemplo ainda arrasta, né? O exemplo arrasta, com certeza. E a Ana é um baita exemplo, tanto de liderança, como de mãe, como de pessoa. É uma pessoa que eu admiro. Empresária, é verdade. Continuamos aqui com a Andressa aqui. Andressa, muito feliz, o coração, tem coração para ver esse tamanho aqui. O prestígio hoje, isso aqui mostra muito mais do que tudo, o prestígio de vocês, o prestígio da Ana-Lisa e também o prestígio da família, né? Com certeza. Olha, a REP é uma empresa familiar, assim como a Elevato, então a gente leva o legado da família, isso é muito importante pra gente, e ela é uma inspiração, e ela não é só ver aqui, ela não é só uma inspiração para nós três, ela é uma inspiração para tanta gente, para todo o mercado, num tema que é tão importante hoje em dia, que é sobre liderança, sobre ser a referência dentro de uma empresa, e a cultura, que é esse legado, que hoje a gente tem uma cultura familiar, e que também se mistura com a nossa cultura empresarial. Essa energia. Tem toda essa energia reunida num livro. Érica, a emoção aqui de estar vendo aqui a Ana-Lisa hoje, a família de vocês toda reunida, e vocês estão vendo aqui muito mais do que uma sessão de autógrafo, muito mais do que tudo aqui, muito mais aqui, esse reconhecimento do trabalho da Ana-Lisa aqui, esse reconhecimento chama atenção. Pra gente que ama ela demais, né? Eu acho que não tem nada mais bonito, né? Do que ver as pessoas saírem do seu trabalho, com seus compromissos e aparecerem, né? Então é muito emocionante, a gente está muito feliz, com certeza. Só me resta uma frase: que sirvam as façanhas do livro Cultura e Liderança, da Ana-Lisa de Medeiros de Brum, hoje aqui no Iguatemi, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado. Estamos hoje aqui no Shopping Iguatemi, na livraria Travessa, e está sendo lançado o livro Cultura e Liderança, da Ana-Lisa de Medeiros Brum. Carlos, um livro hoje que trata sobre o poder da liderança, do líder influenciador. Nós estamos saindo de uma era analógica para uma era digital. O líder analógico era o que mandava, o que ditava as regras. Hoje parece que o líder digital, ele tem 4 ouvidos, ele tem que escutar mais, ele tem que ser mais plural, porque ele lida com várias gerações, né? Mais ou menos isso? É bem isso, né? A gente tem que saber entender e compreender toda essa aceleração, esse apetite pela inovação, pela novidade, que é das gerações mais novas, mais jovens, que o Diego faz parte, né? E também compreender a sabedoria, né? E a experiência comportamental e de relacionamento que são dos líderes mais analógicos, né? Líderes que são jovens há mais tempo. Então a gente precisa ter estar bem alinhado, né? Eu não li o livro ainda, quero ler. Sei que a Ana-Lisa é uma precursora, né, do endomarketing, né? Hoje a dificuldade que a gente tem de contratar novos talentos é muito grande, e ela iniciou lá atrás essa cultura de a empresa se vender também para o seu colaborador, para reter esse talento e desenvolver esse talento. E nada mais atual e mais urgente do que as empresas estabelecerem essa cultura para reter aquele colaborador e desenvolver ele na empresa também como líderes, né, como lideranças, para prosperar e progredir, porque hoje está muito difícil de atrair novos talentos. Bom, continuo aqui com o Diego. Diego, podemos dizer que as empresas, tanto pública, privada, até as famílias também, sofrem com esse turnover, e isso precisa se ter uma liderança muito atenta, porque a transformação ela é exponencial, né? Perfeito. Acho que esse efeito que a gente tem do alto giro dentro dos colaboradores se dá muito pela falta da capacidade de muitas lideranças enxergar
adaptabilidade, né? O líder de hoje que está tendo sucesso é aquele líder que consegue olhar para dentro do seu time, mas entender como fazer a gestão nos dias de hoje. Porque o modelo rígido de gestão, como a gente viu e presenciou que deu certo por muitos anos, hoje não se aplica. Não só pelas novas gerações, mas pela forma como o mundo se comunica, pela forma como as informações estão disponíveis e pela forma como as pessoas passaram a dar valor mais para a qualidade de vida, não só fora do trabalho, mas dentro dele também. Antes, as pessoas que tinham, por exemplo, plano de saúde, um bom salário, remuneração, prêmio por produtividade, era o suficiente. Hoje precisa ter tudo isso e mais dar protagonismo ainda para as pessoas, não é isso? É isso, protagonismo e também qualidade de vida, qualidade do tempo, otimização do tempo, né? Propósito, é muito importante ter um propósito muito claro para absorver essa cultura, né, e se integrar rapidamente à cultura da empresa. Os próximos momentos é aprender a trocar o pneu com o carro andando. Mas isso já é uma realidade do brasileiro, né? A gente sempre lidou com isso. Acho que não é uma novidade que o Brasil é um país super desafiador para empreender, mas também tem muita oportunidade. A gente tem praticamente 3 nações diferentes dentro do mesmo país. Se tu pegar o Nordeste, ou se tu pegar o Centro, ou mesmo o interior do Rio Grande do Sul, a gente tem muita oportunidade em todos os aspectos. Né? Isso são pautas ESGs cresceram também. Então acho que é importante cuidar das pessoas e estar atento para as oportunidades. E a gente não tem que correr do leão, a gente só tem que correr mais rápido de quem está correndo do leão com a gente, né? Estamos hoje aqui no Shopping Guatemi, na livraria Travessa, e o grande destaque é o lançamento do livro da Analisa de Medeiros de Brum, com cultura e liderança. E o grande destaque também nesse final de tarde, início de noite aqui, é a Larissa Altoé, é isso? Acertei. Que é empresária, jornalista, a Cristina Gadri, empresária, e ontem entrevistamos o teu irmão. Então a família está todos os dias na mídia, direto ou indiretamente. Larissa, um livro hoje que trata sobre a influência do líder. Mas o líder hoje, todos nós temos que ser líder, ou em casa, ou em qualquer lugar, sempre estão nos medindo a nossa liderança, não é isso? Eu acho que como líder, a gente está sempre sendo exemplo. E eu acho que a Ana traz muito isso do papel de ele ser o maior influenciador. A gente influencia pelo exemplo, a gente influencia pelas nossas ações, o que a gente fala, puxa a fila. Então, no mundo da era da influência, em que a gente vive isso, o marketing de influência, essa influência começa dentro do nosso trabalho, com a pessoa que está do nosso lado, com os nossos liderados. Então, é um livro que eu já recebi em primeira mão. Ela me mandou ainda quando estava lá no rascunho. É maravilhoso e é muito enriquecedor. Eu acho que toda empresa deveria comprar para entregar de final de ano, de presente para os seus líderes, porque as pessoas começam a ter mais ferramentas para conseguir ser esse exemplo e liderar equipes. Cristina, antes o líder analógico, ele exercia muito a função como eu quero, e hoje parece que o líder digital, ele escuta mais, ele parece que ele é mais plural e mais democrático, até porque o turnover de colaboradores é muito alto, né? Verdade, o líder hoje, na minha opinião, e eu acho que isso, a Analisa é um exemplo aí de expert nesse assunto, o líder tem que ouvir, o líder tem que estar lá na ponta, acompanhando toda a operação. Foi-se o tempo em que o líder era distante do seu time e que não trocava ideias, não ouvia. Eu acho que quanto mais os líderes ouvem e estão perto lá de todo o time, a empresa ou qualquer negócio cresce. A Analisa, no seu 10º livro, está dando um show de conhecimento e concordo com a Lari, que trabalhou durante mais de 3 anos com ela. As inovações que estão vindo, mas ainda assim o fator humano é preponderante. Só se bem falar em inteligência artificial e reforma tributária. E ninguém ainda sabe nem como aplicar direito. Então, quem entende de pessoas vai ter sempre espaço e vai ser um mentor, vai ter destaque. Tem um ditado que diz, e uma frase famosa que diz: 100% dos colaboradores são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Bom, em síntese, temos que amar as pessoas. Quem assina ali, sempre tem alguém assinando o contrato, alguém definindo e batendo martelo. É isso aí.